O sol da manhã atravessava as amplas janelas de vidro do Banco Continental, iluminando o chão de mármore polido e o vai-e-vem apressado dos clientes. Helena Duarte entrou devagar, segurando uma pequena bolsa gasta e um cheque antigo, dobrado com cuidado. Usava um vestido simples e sandálias que denunciavam uma vida sem luxo, mas seus olhos guardavam uma calma que contrastava com a pressa do ambiente. Ela caminhou até o balcão. Do outro lado, o gerente Marcelo Tavares, terno impecável, sorriso ensaiado, e mal levantou os olhos. Quando Helena estendeu o cheque, ele o pegou com 2 dedos, como se temesse sujar as mãos. "Isso aqui é de verdade?" perguntou, com um riso contido. "Um cheque tão velho não deve nem ter valor mais." As pessoas próximas começaram a olhar. Um senhor tossiu, uma mulher desviou o olhar. Rafaela, a atendente ao lado, observava com desconforto crescente. "Eu só queria depositar", disse Helena, em voz baixa. Marcelo soltou uma risada curta, quase de deboche. "Minha senhora, o banco não é museu para guardar lembranças." E, diante de todos, rasgou o cheque em 2 partes. O som do papel se partindo ecoou como uma bofetada. Helena ficou imóvel por um instante. O silêncio ao redor parecia pesar. Rafaela tentou intervir, mas Marcelo levantou a mão, impaciente. "Próximo", disse, sem olhar mais para ela. Helena abaixou os olhos, recolheu os pedaços do cheque com cuidado e os guardou na bolsa. Não disse nada. Apenas deu um leve sorriso, pequeno, contido, mas firme. Enquanto saía, Rafaela percebeu algo estranho, e aquele olhar calmo não era de derrota. Era o olhar de quem sabia mais do que deixava transparecer. Lá fora, o vento soprava leve. Helena caminhou devagar pela calçada movimentada, desaparecendo entre as pessoas, enquanto dentro do banco Marcelo ainda ria, sem imaginar que acabará de rasgar o início de seu próprio destino. O dia seguinte amanheceu com o mesmo ritmo apressado de sempre no Banco Continental, mas para Rafaela Lima, algo havia mudado. A imagem do cheque rasgado ainda lhe perseguia a mente. Ela não conseguia esquecer o olhar sereno de Helena, tão calmo, quase enigmático. Durante a pausa do almoço, Rafaela esperou que o setor de atendimento esvaziasse. Caminhou discretamente até a lixeira próxima à mesa do gerente. Dentro, entre papéis amassados e envelopes rasgados, ela encontrou os pedaços do cheque. Juntou-os com cuidado, tentando remontar o que restava. Foi então que notou algo curioso, em letras pequenas impressas na borda inferior, asterisco asterisco Duarte Holdings S.A. Asterisco asterisco. Rafaela franziu o senho. Nunca tinha ouvido falar dessa empresa. O nome parecia importante, mas fora do alcance de alguém como Helena. Ela procurou no sistema do banco, digitando discretamente entre os atendimentos. Nenhum resultado. Era como se aquela empresa existisse fora do radar comum. Enquanto tentava entender, uma voz fria cortou o silêncio atrás dela. "O que está fazendo, Rafaela?" "Marcelo." Ela se virou, assustada. Ele cruzava os braços, com um sorriso duro. "Investigando clientes agora? Quer perder o emprego?" Rafaela tentou se justificar, mas Marcelo se aproximou, a voz mais baixa e ameaçadora. "Esse cheque não existe mais. Esqueça isso. Entendido?" Rafaela apenas assentiu, o coração acelerado. Ele se afastou, satisfeito, mas ela sabia que algo estava errado. A forma como ele reagira não era de quem queria proteger o banco, e era de quem escondia algo. Naquela mesma tarde, em outro ponto da cidade, Helena Duarte subia as escadas de mármore de um edifício corporativo imponente.
Portas automáticas se abriram silenciosamente. A recepcionista se levantou de imediato. Bom dia, Sra. Duarte. Sua sala está pronta. Helena sorriu levemente. Atrás dela, os vidros refletiam o nome dourado na fachada, **Duarte Holdings S.A. A manhã começou diferente no Banco Continental. O ar parecia mais pesado, e os sussurros entre os funcionários aumentavam a cada minuto. Um carro preto parou diante da entrada principal, e dele desceu Augusto Ferraz, o temido auditor da rede bancária, e um homem conhecido por descobrir segredos onde ninguém mais procurava. Terno escuro, expressão séria e passos firmes, ele entrou sem cumprimentar ninguém, exibindo uma pasta de couro marcada com o brasão da diretoria. Marcelo Tavares, o gerente, ajeitou rapidamente a gravata. O suor na testa denunciava o nervosismo que ele tentava disfarçar. Senhor Ferraz. Que surpresa agradável! Disse, tentando soar confiante. Augusto apenas assentiu, lançando um olhar frio e calculista. Não é visita, Tavares. É auditoria. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Em poucos minutos, os corredores antes tranquilos se transformaram em um campo de tensão. Papéis foram organizados às pressas, computadores acessados, relatórios abertos. Rafaela observava tudo em silêncio, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer. Durante a reunião com os chefes de setor, Augusto fez um anúncio inesperado. A matriz do banco foi vendida. Uma nova investidora assumiu o controle, mas ainda mantém sua identidade confidencial. A partir de hoje, todas as operações serão revisadas. Um murmúrio atravessou a sala. Marcelo tentou conter o sorriso. Em sua mente, a explicação era simples: quem mais senão ele seria promovido após anos de dedicação? A notícia soava como o início de sua ascensão. Mas Rafaela, sentada no canto da sala, sentiu um arrepio diferente. O nome Duarte Holdings voltou à sua mente, como um sussurro insistente. A imagem de Helena, serena e misteriosa, apareceu diante de seus pensamentos. Enquanto Augusto recolhia documentos, Rafaela olhou pela janela. Lá fora, uma limusine prata passava lentamente diante do banco. Por um breve instante, ela achou ver uma silhueta familiar no banco de trás. O coração acelerou. Talvez aquela mulher simples não fosse tão simples assim. Era uma manhã chuvosa, e o movimento no Banco Continental estava mais lento do que o normal. O som da chuva contra o vidro criava um ritmo constante, quase hipnótico. Rafaela organizava alguns relatórios quando Eduardo Moreira, o segurança, aproximou-se em silêncio. Homem reservado, de fala calma, raramente se metia em conversas. Mas naquele dia, havia algo em seu olhar que chamava a atenção. Rafaela, posso te falar uma coisa? Murmurou, olhando discretamente ao redor. Ela assentiu, curiosa. Aquela mulher, a do cheque rasgado. Eduardo fez uma pausa. Eu já vi ela aqui antes. Várias vezes, na verdade. Rafaela se endireitou na cadeira. Antes do dia do cheque? Sim, e respondeu ele, cruzando os braços. Sempre do outro lado da rua. Ficava parada, observando o prédio, o movimento. Às vezes, parecia notar algo num caderno pequeno. Nunca entrou, só observava. A revelação acendeu algo em Rafaela. A curiosidade que vinha tentando controlar desde a auditoria de Augusto agora se tornava impossível de ignorar. Você sabe onde ela mora? Perguntou, já com a voz decidida. Eduardo hesitou, mas acabou dando uma pista, em uma pequena rua antiga perto do centro,
onde ele acreditava tê-la visto entrando algumas vezes. No fim do expediente, Rafaela pegou o guarda-chuva e saiu, a chuva ainda fina caindo sobre as calçadas. Caminhou até a rua indicada, um lugar calmo, com casarões antigos e janelas altas. Em frente a uma casa pintada de azul, ela a viu. Helena Duarte, sentada no alpendre, tomando chá, parecia esperar alguém. Rafaela se aproximou, com o coração acelerado. Dona Helena, eu precisava conversar com a senhora. Helena olhou para ela, sem surpresa, e fez um gesto para que se sentasse. Às vezes, minha filha, disse, com voz firme e tranquila, a vida cobra com o tempo. Rafaela ficou em silêncio. Não sabia se era uma advertência ou uma confissão. Mas entendeu, naquele instante, que o passado daquela mulher guardava algo muito maior do que um simples cheque rasgado. O clima no Banco Continental estava diferente naquela manhã. O burburinho constante dos clientes parecia abafado, e até o som dos teclados soava mais contido. Marcelo Tavares, o gerente, chegou mais cedo do que o habitual, de terno novo e perfume forte, certo de que aquele seria o dia em que finalmente seria recompensado. Sobre sua mesa, um envelope branco o esperava com o selo dourado da diretoria. Ele o abriu com cuidado. Dentro, havia uma carta formal. Convite para a reunião extraordinária com a nova proprietária do Banco Continental. Comparecer às 15 horas, sala de conferências principal. Marcelo sorriu, o peito inflado de orgulho. É claro, pensou. Finalmente perceberam quem mantém este lugar de pé. Passou a manhã inteira ensaiando o que diria, palavras sobre liderança, eficiência e resultados. Mas a verdadeira surpresa veio logo depois. Uma mensageira atravessou o salão e deixou outro envelope sobre a mesa de Rafaela Lima. Ela o abriu, confusa. O mesmo convite. Mesmo horário. Mesmo local. Os olhares se cruzaram, e o de Marcelo, cheio de desprezo, o de Rafaela, cheio de incerteza. Nunca, em todos os anos do banco, uma simples atendente havia sido chamada para uma reunião de diretoria. O murmúrio se espalhou rapidamente entre os funcionários. Eduardo, o segurança, observava de longe, enquanto sussurravam pelos corredores: quem é essa nova dona? Marcelo, impaciente, andava de um lado para o outro, imaginando rostos, possíveis nomes. Talvez uma investidora internacional, talvez alguém que ele já tivesse impressionado em alguma ocasião. Rafaela, porém, sentia algo diferente. Desde o encontro com Helena, aquela frase, "a vida cobra com o tempo", não saía de sua cabeça. Quando o relógio marcou 15 horas, os dois seguiram para a sala principal. As luzes estavam mais baixas, o ambiente silencioso. Uma cadeira no centro da mesa permanecia vazia, aguardando a chegada da nova proprietária. A porta se fechou atrás deles com um som seco. E, por um instante, todos perceberam que algo importante estava prestes a mudar para sempre. O grande salão de conferências do Banco Continental estava preparado para um evento incomum. As paredes de vidro refletiam a cidade lá fora, e o brilho metálico das luzes fazia o ambiente parecer quase cerimonial. Os principais funcionários já estavam sentados em volta da longa mesa de madeira escura. O ar era denso, cheio de expectativa. Marcelo Tavares ajeitava o terno pela terceira vez, tentando disfarçar o nervosismo. A seu lado, Rafaela Lima mantinha as mãos cruzadas no colo, tentando parecer calma, embora o coração batesse acelerado. Augusto Ferraz, o auditor, folheava papéis, impaciente, e Clara Menezes, a diretora regional, permanecia ereta e silenciosa, seu rosto impassível, como uma estátua que tudo observa. A porta dupla, no fundo da sala, se abriu lentamente.
O som ecoou no salão, e o murmúrio cessou. Todos se voltaram. Helena Duarte entrou. Não era mais a mulher de roupas simples que havia sido humilhada no saguão do banco. Usava um conjunto de alfaiataria branco impecável, o cabelo preso com elegância e um colar discreto que refletia a luz. Seu andar era firme, calmo, e cada passo fazia o coração de Marcelo bater mais rápido. Por um segundo, ninguém falou. O silêncio era absoluto. Marcelo empalideceu. O sangue sumiu-lhe do rosto. Ele piscou várias vezes, sem acreditar no que via. E isso é algum tipo de piada? Murmurou, quase sem voz. Augusto levantou-se, confuso, olhando os documentos sobre a nova investidora. Duarte. Duarte Holdings, repetiu, atônito. Não pode ser. Clara Menezes, até então imóvel, cruzou as mãos sobre a mesa e observou cada reação. Seu olhar não era de surpresa, mas de análise, como se já soubesse de tudo. Helena caminhou até a cabeceira, colocou a pasta sobre a mesa e olhou calmamente para cada um deles. Boa tarde. Sua voz era firme, serena. A partir de hoje, esta instituição terá novos princípios. Rafaela, emocionada, baixou o olhar. Marcelo, imóvel, só conseguia ouvir o som do próprio arrependimento. O passado acabava de entrar pela porta, e estava ali, diante de todos, para acertar as contas. O ar no salão parecia ter parado. O som distante dos carros na avenida não chegava ali dentro, e só o tic-tac de um relógio e o murmúrio das respirações contidas. Helena Duarte manteve o olhar firme sobre todos, especialmente sobre Marcelo Tavares, que agora não ousava levantar os olhos. Ela respirou fundo antes de começar a falar. Sua voz saiu calma, mas havia nela uma força antiga, nascida da dor e do tempo. Há muitos anos, começou, minha família procurou este banco. Eu era jovem, cheia de planos. Queríamos abrir uma pequena fábrica de tecidos, um sonho herdado do meu pai. As palavras ecoavam, e até os mais céticos inclinavam-se para ouvir. Naquele dia, continuou, disseram que o crédito não era viável. Que uma família simples, sem garantias, não merecia confiança. Eu me lembro do olhar do gerente, um olhar igual ao que vi outro dia, quando rasgaram o meu cheque. Rafaela baixou a cabeça, emocionada. Eduardo, parado perto da porta, mantinha os olhos fixos em Helena. Augusto virava as páginas dos relatórios, tentando esconder o desconforto. Depois da recusa, tudo desmoronou, disse ela, a voz tremendo pela primeira vez. Perdemos a casa, o negócio, e meu pai nunca mais foi o mesmo. Mas eu prometi a mim mesma que um dia voltaria aqui. Não para me vingar, e sim para mostrar que dignidade não se compra nem se nega. O silêncio era absoluto. Marcelo finalmente ergueu a cabeça, pálido. Dona Helena, eu não sabia. Eu só segui os protocolos, balbuciou, tentando recuperar a autoridade perdida. Helena olhou por um longo instante. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma tristeza profunda. Protocolos, disse baixinho, e não justificam a falta de humanidade. Ela então se levantou, olhou ao redor e completou. Trabalhei por anos, em silêncio. Investi, estudei, e hoje sou a proprietária deste banco. Talvez agora, enfim, ele aprenda o que é valor de verdade. E o salão permaneceu mudo, e não por medo, mas por vergonha. O dia seguinte à revelação foi um dos mais silenciosos da história do Banco Continental. Nenhum telefone tocava, nenhum funcionário ousava conversar alto.
A notícia da verdadeira identidade de Helena Duarte se espalhara como um raio, e agora todos sabiam que a mulher humilde que fora humilhada era, na verdade, a nova proprietária da instituição. Marcelo Tavares passou a noite em claro. Sentado em seu escritório, olhava o reflexo no vidro e via um homem que já não o reconhecia. Pela primeira vez, entendeu o peso das suas ações e o quanto seu orgulho, sua vaidade e seu desprezo pelos outros o haviam transformado num estranho. As palavras de Helena ecoavam em sua mente: protocolos não justificam a falta de humanidade. Naquela manhã, Rafaela Lima bateu à porta. Levava nas mãos alguns relatórios e uma xícara de café. O banco vai mudar, senhor Marcelo, e disse com doçura. Talvez ainda haja espaço para recomeçar. Ele não respondeu de imediato. Apenas assentiu, com um olhar cansado, mas mais sincero do que nunca. Enquanto isso, Helena, em sua nova sala, recebia Eduardo, o segurança. Ele hesitou em entrar, mas ela sorriu. Você sempre observou mais do que falou, não é? Perguntou. Eduardo sorriu timidamente. Às vezes, ver já é o bastante para entender. Helena agradeceu a lealdade silenciosa dele e deixou claro que ninguém seria esquecido. Mas nem todos aceitavam as mudanças com serenidade. Augusto Ferraz, o auditor, tramava nos bastidores. Tentava convencer Clara Menezes, a diretora regional, de que a nova dona estava tomando decisões emocionais, arriscando a estabilidade do banco. Clara, porém, o ouviu em silêncio. Depois, respondeu friamente. O que arrisca um banco, doutor Augusto, não é emoção, é arrogância. Pela primeira vez, ela entendeu que o problema não era Helena, era o sistema que ela mesma ajudara a sustentar. E, naquele instante, algo começou a mudar não só nas paredes do Banco Continental, mas dentro de cada pessoa que o habitava. Naquela manhã, o auditório do Banco Continental estava novamente cheio, mas o clima era completamente diferente. A tensão que antes pairava no ar fora substituída por uma estranha mistura de expectativa e esperança. Todos sabiam que Helena Duarte, agora oficialmente a presidente da instituição, anunciaria as primeiras mudanças sob sua liderança. Ela entrou pontualmente às 9 horas, com a serenidade que se tornará sua marca. Vestia um terno azul claro, simples, mas imponente. O silêncio foi imediato. Bom dia a todos. Sua voz soou firme, mas com ternura. Este banco sempre foi símbolo de força, mas perdeu algo essencial: humanidade. A partir de hoje, começamos uma nova fase. Nos rostos ao redor, havia curiosidade e medo. Helena continuou. Nossas decisões serão guiadas por 3 princípios: justiça, empatia e igualdade. Cada cliente será tratado com respeito, independentemente de quanto dinheiro traga em suas mãos. O murmúrio se espalhou entre os funcionários. Muitos pareciam aliviados, outros, confusos. Helena então olhou diretamente para Marcelo Tavares, que estava sentado na primeira fileira, visivelmente abatido. Senhor Marcelo, e disse, com calma, suas atitudes recentes feriram o espírito desta instituição. Por isso, será afastado temporariamente de suas funções. Um silêncio pesado tomou o auditório. Marcelo abaixou a cabeça, aceitando a decisão. Mas antes que o constrangimento se tornasse insuportável, Helena completou. No entanto, acredito em recomeços. Se o senhor estiver disposto a aprender o valor da humildade, as portas continuarão abertas. Os olhos de Marcelo se encheram de lágrimas contidas. Ele apenas assentiu, em silêncio. Em seguida, Helena sorriu para Rafaela Lima. E quanto à senhorita Rafaela, será promovida a supervisora de atendimento.
Que seu exemplo de empatia sirva de inspiração para todos nós. Um leve aplauso se espalhou pela sala, sincero. Eduardo, no fundo, sorriu discretamente. Até Clara Menezes deixou escapar um raro gesto de aprovação. Naquele dia, algo profundo mudou. O banco que antes valorizava apenas números começava, finalmente, a valorizar pessoas. E, entre olhares e silêncios, cada um começou a enfrentar a própria culpa, e a redescobrir o poder do perdão. Alguns meses se passaram desde a reestruturação, e o antigo Banco Continental já não existia mais. A fachada havia sido reformada, o letreiro substituído. Agora, em letras douradas e elegantes, lia-se Banco Duarte e Confiança para recomeçar. O dia da reinauguração amanheceu ensolarado, e um clima de renovação pairava no ar. Jornalistas, clientes e funcionários se reuniram em frente ao novo prédio. Flores decoravam a entrada, e uma faixa branca com um novo lema tremulava ao vento. Helena Duarte chegou com sua calma habitual, vestindo um simples vestido bege, sem ostentação. O público aplaudiu, não apenas pela nova fase do banco, mas pela história que todos agora conheciam e a da mulher que transformou humilhação em esperança. Marcelo Tavares estava entre a multidão. Trazia o semblante mudado, mais leve, mais humano. Durante o tempo afastado, havia se dedicado a trabalhos voluntários e aprendido, pela primeira vez, o valor da escuta. Quando Helena subiu ao palco improvisado, ele se aproximou, segurando o microfone com as mãos trêmulas. Dona Helena, começou, a voz embargada, eu cometi erros que nem o tempo consegue apagar. Humilhei quem só merecia respeito. Hoje entendo que o verdadeiro fracasso não é perder o cargo, é perder a compaixão. Peço perdão. Um silêncio emocionado tomou o público. Helena olhou para ele com ternura, sem rancor. Marcelo lhe respondeu, com um sorriso sereno, às vezes, a vida rasga o que precisamos reescrever. O importante é o que fazemos com a nova página. Eles se cumprimentaram, e o aplauso que seguiu não foi apenas pela inauguração do banco, mas pelo recomeço de duas almas. Mais tarde, quando tudo terminou, Helena caminhou sozinha pelas mesmas ruas simples onde sua história começara. As lojas pequenas, o cheiro de pão fresco, as calçadas gastas, em tudo parecia igual, mas dentro dela, tudo era novo. Ela parou diante de uma vitrine, observou seu reflexo e sorriu. Não era o sorriso da vitória, nem o da vingança. Era o sorriso tranquilo de quem, finalmente, encontrou paz.